Jesus, eu não sei você, mas, meu Deus, há um negócio no meu espírito aqui que, Jesus, a vontade é de sair correndo, gritando, anunciando essa verdade, viva, verdadeira e eficaz. Tem filhos de Deus aqui nessa noite? Ah, irmãos, pelo amor de Deus, né? Mais forte, tem filhos de Deus aqui? Glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo, seja bem-vinda nessa noite. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Só faz assim, se tiver. Tem algum? Glória a Deus, minha querida, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. Sintam-se em casa, nós recebemos vocês como família. Nós somos uma família espiritual e pertencemos a esse Deus maravilhoso, independente de placa, de igreja. Nós somos a igreja e somos a família do Senhor, amém? Então sejam muito bem-vindos, espero que vocês se sintam em casa e sejam tocados por aquilo que o Senhor está manifestando neste lugar, amém? Amém? Tem um papelzinho aí se você quiser assinar, tem um papelzinho aí na frente, para visitantes, tá? Aí você pode estar colocando o seu nome, o seu contato, a igreja vai estar entrando em contato com você. Amém? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite, ministrando uma palavra nos nossos corações. E vou falar de algo que o Senhor tem impulsado no meu coração. E acho que a palavra, Deus, Ele é tão tremendo e tão maravilhoso que as palavras, elas vêm cada semana, em cada tempo, cada ciclo, as palavras, elas vêm se encaixando uma nas outras, né? E o Senhor, Ele tem falado a cada dia com a sua igreja. A cada domingo que eu e você estamos aqui, na casa do Senhor, nós estamos sendo nutridos por aquilo que o Espírito Santo de Deus tem liberado para as nossas vidas. Toda semana nós nos assentamos à mesa aqui como filhos com o Pai. Assentamos à mesa em casa também, mas aqui como família nós assentamos. E o Senhor, Ele tem nutrido as nossas vidas através de cada palavra liberada aqui nessa casa, amém? E eu sou grata a Deus por você fazer parte dessa casa, dessa família. Amo vocês. Irmãos, hoje eu vou falar sobre rompendo com as impossibilidades. Essa noite é uma noite de romper. Essa noite é uma noite de destravar. Não que as outras não sejam, mas a palavra específica é rompendo com as impossibilidades. Tem impossibilidades na sua vida aí? Queria que você pensasse, 30 segundos aí. Qual é a área da sua vida que você precisa romper nessa noite? Talvez você entrou aqui nessa noite falando, Deus, eu estou cansado. Eu estou no meu limite, Deus, eu preciso de algo. Eu preciso que uma chave venha virar na minha vida, eu preciso que alguma área, que essa área que eu tanto busco venha destravar na minha vida essa semana, Deus. E quando nós somos específicos para o Senhor, todas as vezes que eu entro nessa casa, para sentar à mesa com o meu Pai, eu entro com um propósito. Nós nos reunimos todos os domingos como igreja, uma igreja forte, prevalecente, num ambiente de adoração. E reconhecemos quem Ele é. Mas nós entramos aqui também com o nosso coração, com um propósito. Qual é o seu propósito aqui nessa noite? Talvez você entrou aqui sem nenhum propósito, sem nada específico na sua mente ou no seu coração. Mas que o Espírito Santo de Deus, ele vem ativar você nesse exato momento. E aquela área que precisa ser ativada, vem à tua mente nesse exato momento. Que áreas da sua vida, ambientes da sua vida de impossibilidades, sejam destravados nesta noite. Porque nós declaramos aqui no louvor, que o meu Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, é um Deus que transforma as nossas vidas e é um Deus que transforma e muda destinos. Quantos creem nisso? Amém. Você tem noção que nessa noite, meu amado, a tua história ela pode dar um giro de 360 graus? Você tem noção de que nessa noite você pode sair daqui uma outra pessoa?
Você tem noção de que você pode sair daqui nessa noite com aquele milagre que tanto você esperava, ou você nem esperava mais porque você já desistiu? Você pode sair com esse milagre nessa noite. Amém? Servimos um Deus de milagres. Então, quais são as áreas, igreja, e ambientes que você tem enfrentado que acabam te impossibilitando, travando? Essa palavra, ela traz essa reflexão. Quais são os ambientes que eu e você possamos estar enfrentando, que vem nos impossibilitar para algo, para um avanço, para um nível mais alto no Senhor. Você sabe, igreja, que eu acredito que nós estamos aqui neste tempo para dominar sobre o caos. Nós não estamos aqui para ser dominados pelo caos. O Senhor nos estabeleceu nele e Ele nos fez fortes e corajosos para vencer todas as batalhas. Talvez você esteja enfrentando uma, duas, três, não sei quantas batalhas. Talvez a batalha não seja externa, mas seja interna. A batalha na sua mente, a batalha na sua alma, no seu interior. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Qual é a decisão que eu devo tomar? Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é a direção exata que eu preciso tomar? Porque chega ambientes na nossa vida, irmãos, que a gente não... E eu vejo que esse é o ambiente, que nós não vamos mais poder andar perdidos, sem sabermos o que fazer. Nós precisamos caminhar para um lugar. E esse lugar é no Senhor. O Senhor tem algo preparado, separado, específico para cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor tem um propósito específico sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre cada homem, sobre cada mulher. E o que Ele tem para a minha vida, Ele não tem para a sua. E assim por diante. Mas nós precisamos ser específicos diante do Pai. Eu e você precisamos ser específicos diante do Senhor. Para que o propósito específico dos céus seja estabelecido sobre a minha e a sua história. O inimigo, ele tem muitas vezes prevalecido contra as nossas vidas e sobre a nossa vida. O caos, a tribulação, a circunstância, o dia mau, os tempos ruins, tem muitas vezes, igreja do Senhor, prevalecido sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa história. Mas eu digo, epa, quem é você diante de tudo isso? Quem é você em meio a tudo isso? Quem é você nesse tempo que o Senhor tem estabelecido? Que homem é você? Que mulher é você? Que jovem? Que criança? Que adolescente? Que menino? Que mãe? Que pai? Que líder? Que pastor? Profeta? Mestre? Apóstolo? Evangelista? Quem é você diante daquilo que você está vivendo hoje? Será que realmente você está caminhando por aquilo que você crê? Ou você tem caminhado pela sua vista? Porque, irmãos, a nossa vista hoje é caos. Eu olho para frente, é caos. Eu olho para o lado, é caos. Eu olho para trás, meu Deus, é mais caos ainda. Mas o que tem movido a igreja do Senhor nesse tempo são as dúvidas, são os medos, as incertezas, as impossibilidades da vida, as paralisias, as limitações. Quem é você em meio a tudo isso nesse exato momento? Ontem eu ministrava uma palavra e o Senhor, irmãos, Ele está às portas e nós temos visto isso. Não podemos mais fechar os nossos olhos para tudo que está acontecendo. Só que nós precisamos nos posicionar como uma geração forte. Não é uma geração fraca, irmãos.
se eu e você estivermos diante das lutas, tribulações, circunstâncias, diante da vida, fracos, nós não iremos aguentar. Você está entendendo isso? Ontem eu falava para as mulheres que nós temos que criar uma geração de filhos prevalecentes, uma geração de filhos fortes. Sabe aquele filho que... Sabe? Não é aquele filho mimimi. Ai, mãe, ai, me bateram na escola. Mãe, por que fizeram bullying? Acontece, isso acontece. Só que, irmãos, se você não criar os teus filhos uma geração forte, eles não vão aguentar o amanhã. Os nossos filhos não irão aguentar o amanhã se nós não formos firmes e fortes com eles dentro de casa. De só ficar passando a mão só. Lá na minha casa, aqueles meninos, eu falo, eles são tão... É tanto bullying que eles sofrem dentro de casa. É dentro de casa. Porque quando for lá fora, eles estão craque. Lá em casa todo mundo é um bullying com o outro. É o esposo com a esposa, é os pais com os filhos com os pais e assim por diante. Às vezes eu falo, meu Deus do céu. Só que eu falo, meu Deus, Senhor, estou criando uma geração forte, porque esse aqui não vai sofrer lá fora. Você está entendendo? Irmãos, eu e você não podemos nos curvar diante da situação que nós estamos vivendo hoje. E quando eu falo da situação, não é só a situação brasileira, nação. Se eu não for uma mulher posicionada forte no caos que eu tenho vivido no meu dia a dia, como que eu vou ser como nação brasileira? Porque a tendência, irmãos, infelizmente, é só piorar. É óbvio que as portas do inferno não irão prevalecer. Só que entenda uma coisa, não vai prevalecer, mas vai vir o ataque. Vai vir o ataque, a tribulação, vai vir a circunstância, vai vir o dia mau, e daí o que você vai fazer? Você vai se trancar, você vai deitar na tua cama e não vai levantar mais? Epa, não. Você está entendendo, irmãos? Que o Senhor, Ele tem nos feito, Ele tem nos forjado o tempo todo para ser uma geração forte. Você está entendendo que os dias maus que você tem vivido, os ataques que você tem sofrido na tua mente, as limitações que você tem enfrentado é para te fazer um forte, um corajoso? Um soldado e um guerreiro de Cristo, um homem e uma mulher relevante nessa geração, para fazer a diferença nesse tempo aonde você colocar a planta dos seus pés. Irmãos, nós precisamos... Hoje eu falava para uma irmã, eu falava assim, ela está aqui, minha querida, aprenda a gerenciar suas emoções. Hello, não há mais tempo para isso, acorda. Acorda, igreja do Senhor, nós precisamos acordar para tudo aquilo que está acontecendo. Nós precisamos parar de fechar os nossos olhos para aquilo que está acontecendo diante de nós, na nossa casa, na nossa família, os valores que têm sido perdidos diante de nós, princípios que têm sido perdidos, princípios que têm sido negociados, princípios que têm, sabe feito o que, irmãos? Jogado numa lata de lixo. Porque sabe, igreja do Senhor, do que é mais fácil? Eu fechar os meus olhos e eu viver a minha vidinha e o resto que se exploda. Só que o resto, irmãos, é o teu marido, é a tua esposa, é os seus filhos, é a sua próxima geração, é a sua descendência. Você está entendendo isso, irmãos? Por isso que nós precisamos despertar. Ah, pastor, eu estou cansado já de ouvir isso. Desperta, igreja do Senhor. Irmãos, nós vamos escutar isso todo dia, o tempo todo, em todo tempo. Você está entendendo? A gente precisa. Nós precisamos disso. E eu quero mais é que Deus venha me chacoalhar. Eu falo, Deus, Senhor, se eu não estou fazendo aquilo que te agrada, Deus me mostra. Eu quero estar no seu coração, eu quero estar no centro da sua vontade. Eu quero viver o teu propósito, eu não quero viver a minha vida. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, enfim. O básico. Só que dentro do posicionamento que nós estamos tendo diante do Senhor, irmãos, eu e você precisamos permanecer diante dos posicionamentos, diante das escolhas, diante do caos, irmãos. Porque nós fomos estabelecidos no Senhor e neste tempo para dominar sobre o caos, sobre as circunstâncias e sobre toda a escassez. Você crê nisso, irmãos?
que você foi levantado para administrar, para gerenciar, para governar, para dominar todo esse ambiente, caos que todos nós estamos vivendo. Tanto como nação, tanto como filhos, seres humanos, na nossa vida particular. Lá em Mateus, no capítulo 19, no verso 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Irmãos, quais são os ambientes que vocês estão vivendo de limitações, de travas, de paralisias, de impossibilidades, que talvez você não estava conseguindo vencer? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Você está entendendo isso, irmãos? Que para Deus tudo é possível. Para Deus não há limites, para Deus não há impossibilidades. E existe, irmãos, um lugar em que não pode haver escassez. Existe um lugar que não pode haver escassez. Sabe qual é esse lugar? Dentro de nós. Dentro de nós. Aquilo que tem sido gerado dentro das nossas vidas vai determinar toda a nossa vida, irmãos. Aquilo que está dentro da minha vida e da sua vida, do nosso coração, a maneira que nós pensamos, vai impactar toda a nossa história. Os nossos posicionamentos, a maneira que nós buscamos, a maneira que nós nos colocamos, vai dizer quem nós vamos ser amanhã. O nosso ambiente interno, Igreja do Senhor, reflete e impacta diretamente a nossa realidade externa. Irmãs, eu queria um copo de água, por favor, se alguém puder trazer para mim. Não gelada. Pode ser da torneira. Então você está entendendo, irmãos, que tudo aquilo que está no nosso ambiente interno vai refletir e vai impactar diretamente a nossa realidade externa. E o Senhor, Ele tem trabalhado no nosso interno o tempo todo. O tempo todo. O Senhor, Ele coloca escapes, Ele coloca instrumentos, pessoas, relacionamentos, o tempo todo para estar trabalhando nas nossas vidas de uma forma ou de outra. De uma maneira ou de outra. O Senhor tem nos levado para ambientes destravadores nele. Ambientes que vão nos fazer avançar. Ambientes que vão nos fazer crescer, irmãos. Só que precisa chegar um tempo que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E não mais nos mascararmos. Sabe aquela história de você está vivendo, só que você está o tempo todo mascarado para você mesmo? O tempo todo, diante das situações, circunstâncias e diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Esse tempo tem que cessar, irmãos. Esse tempo tem que parar. Tem que parar hoje. Porque é tempo de nós tirarmos as máscaras que nós estamos para nós mesmos, não é para as pessoas. Parar de nos enganarmos, que somos quando não somos, que fazemos quando na verdade nós não fazemos. Eu quero avançar, mas eu não faço nada para isso. Eu quero que o meu casamento seja transformado, mas eu não estou fazendo nada para isso. Eu quero viver uma vida de plenitude nele, mas não faço nada para isso. Eu quero ter uma vida próspera, uma vida abundante. Quero ser o cara. Mas eu não faço nada, absolutamente nada para isso. Você está entendendo, irmãos? Queremos viver tantas coisas em Deus, eu não sei você, mas eu quero viver muitas coisas nele. Muitas, eu quero avançar, eu quero voar. Só que o que eu estou fazendo para isso? Qual é o ambiente que eu estou vivendo que está me condicionando, que está me paralisando, talvez, ou talvez não.
Talvez seja eu mesma que esteja me paralisando, me limitando diante de tudo que eu estou vivendo, diante de tudo que nós precisamos viver. Então, quando você tem, irmãos, um ambiente interno próspero, não é um ambiente escasso, mas é um ambiente de plenitude, um ambiente de abundância, um ambiente de prosperidade dentro de nós. Assim como diz em 3 João 1:2. Obrigada. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Será que você consegue falar essa palavra para você mesmo? Desejo que te vá bem, sabe, igreja do Senhor, em todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. Aí se a gente olhar para dentro da nossa alma, como que está a nossa alma? Como que está o nosso interior, a nossa mente? Será que o que tem abundado, existe essa palavra, gente? Abundado. O que tem prevalecido, né? Na dúvida, o que tem prevalecido na nossa alma? A escassez ou a abundância? E isso vai dizer muito quem você é. Se é escassez ou se é abundância. Irmãos, consequentemente, o caos, as circunstâncias, as impossibilidades passam a ser governados por você e não ao contrário. Quando nós temos uma alma, assim como diz aqui, assim como bem vai a tua alma, quando nós estamos com a nossa alma gerenciada, administrada, bem resolvida, nós conseguimos dominar em meio ao caos. Quando nós estamos com o nosso interior, com a nossa mente, com os nossos pensamentos bem resolvidos, nós conseguimos dominar em meio ao caos. Só que enquanto eu e você não tivermos uma mente, uma vida, uma alma bem resolvida no Senhor e em nós mesmos, eu e você não conseguiremos governar em meio ao caos. Ah, pastora, mas você quer que eu venha a ser perfeita então? Amém, vamos ser perfeitos, vamos buscar para ser perfeito, vamos buscar para ser o cara, o top, a top das galáxias. Não é se achar, mas é se achar nele, sabe? Literalmente, Senhor, eu me acho no Senhor. Eu me acho em Ti, porque quando eu me acho no Senhor, eu sei quem eu sou. Quando eu me acho no Senhor, eu sou bem resolvida. Quando eu me acho no Senhor, existe uma identidade, um autoconhecimento de quem eu sou, e eu consigo gerenciar, eu consigo administrar, eu consigo governar em meio ao caos. As impossibilidades caem por terra. As limitações não existem mais. Meu amado, você já parou para pensar em quantas coisas você venceu até o dia de hoje? Quantas coisas nós vencemos até o dia de hoje? Uma noite não ia dar, Lu, para a gente contar. Nós estamos de pé. Essa é a grande realidade. Quando nós olhamos para trás, para todos os caos, todos os ambientes que nós já passamos, nós conseguimos cantar hoje: eu estou de pé. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Aquele caos, aquela tribulação, aquela tempestade, aquele tornado, aquele furacão, aquele vento, não conseguiu me derrubar. Não prevaleceu. Eu fui atacada, pastora, mas eu venci. Eu estou de pé.
E essa é a grande realidade. Nós vamos ser o tempo todo atacados, bombardeados. Bombardeados o tempo todo. Mas o tempo todo o Senhor vai estar nos blindando. Quando nós sabemos quem nos move, quem nos estabelece, quem governa as nossas vidas, o tempo todo o Senhor vai blindar as nossas vidas. Não vai haver impossibilidades, até vai, mas nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós não vamos parar, nós não vamos paralisar, mas nós vamos caminhar, nós vamos prosseguir, nós vamos caminhar, correr, voar, alcançar níveis mais altos no Senhor. Ambientes serão transformados. Hoje, quando nós olhamos para trás, hoje nós estamos passando por lutas e tribulações. Quem aqui não está passando por nenhuma situação difícil, levanta a mão. Nós vamos todos aplaudir de pé. Irmãos, olha por tantas coisas que nós passamos. E passamos. Só que nós vencemos tantas coisas. Eu já venci tantas coisas na minha vida que eu olho e eu falo, Deus, eu não tinha estrutura para vencer isso, para passar por isso. Nunca, jamais. Mas não era eu, era o Senhor que governava a minha vida. Quando você passou por tudo que você passou na sua vida, na sua história, meus amados, não era você, mas era o Pai o tempo todo blindando a sua vida. Para um propósito. Está em nossa natureza, irmãos, cessar com as impossibilidades. Está em mim e em sua natureza. O Senhor nos criou com algo específico. Para coisas e ambientes, propósitos específicos. Então está em nossa natureza, está dentro de nós uma força que nem nós reconhecemos. Existe uma força dentro da minha vida e da sua vida que eu e você não reconhecemos. Mas quando nós passamos pelo dia mal, ali essa força ela cresce, ela prevalece e nós vencemos. Olha para a tua vida, irmão, olha para a tua história. Olha quem você era, olha onde o Senhor te colocou. Você acha que você venceu tudo isso sozinho? Foi mérito teu? Foi mérito da força do seu braço? Não, foi Deus. Ele estava o tempo todo como Pai. Ele está o tempo todo como Pai, blindando as nossas vidas. Blindando. Então essa natureza de vencer as impossibilidades está dentro de nós. Essa natureza ela não é criada, ela não é gerenciada, eu não posso refletir, eu não posso colocar essa natureza dentro da vida do Alex, eu não consigo. Mas existe algo na vida dele, ele já foi criado com isso, com essa é a natureza dele de vencer todas as impossibilidades na vida dele. Só que eu e você precisamos olhar para isso, eu e você precisamos acreditar nisso, eu e você precisamos nos posicionar diante disso e permanecer diante disso, irmãos. Porque nós estamos recebendo tanto do Pai, tanto amor, tanta revelação, tanta paternidade, tanto cuidado, tanta liberdade. Mas o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós estamos recebendo do nosso papai? Que quando vem uma luta, uma tempestade, você não aguenta, você já se prostra diante daquilo. Você se inclina diante das situações adversas, irmãos. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. E quem disse que seria? Mas quando nós caminhamos por aquilo que cremos, as coisas mudam de lugar. Aquilo que você supera em sua vida, irmãos, serve como padrão para outras pessoas. O seu testemunho pode ser um modelo que Deus vai usar para replicar sobre a vida de outra pessoa, de outras pessoas. Você pode ver que tudo aquilo que você já passou de ruim, você é mestre para falar naquela área. Você é mestre. Uma mãe que perdeu um filho,
ela é mestre. Foi difícil? Foi. Tem uma amiga nossa de Pinhalzinho, a Márcia, uma querida. Ela perdeu a filha há uns 3 anos, com câncer. Uma menina de 6, 7 anos, com leucemia. O caos total, irmãos. A gente não tem nem o que falar para essa família. Mas sabe o que ela faz hoje? Ela está dentro de um hospital, fazendo trabalho social e abraçando cada mãezinha e cada paizinho que passou, que está passando pelo que ela passou. Eu falo assim, Márcia, eu admiro a sua vida. Sabe por quê? Você não entendeu o porquê o Senhor levou, talvez não vá entender. Mas você consegue, você sabe o que dizer para esses pais. Eu não sei. É tão ruim, né, quando você encontra uma situação dessa, você não sabe o que dizer. Você não sabe, você não passou por aquilo. Mas ela é específica naquilo. Nossa, pastora, mas ela teve que passar por uma dor. Infelizmente, ela passou e passa até hoje por uma dor. É uma dor eterna. É um vazio, é um luto que eu acredito que não vai passar. Mas ela está dentro do hospital, movimentando aquela cidade de Pinhalzinho e fazendo esse trabalho. Abraçando os pais, abraçando a família, trazendo alegria no coração daquelas crianças. Você está entendendo, irmãos? Quando nós passamos por tantas lutas e tantas tribulações, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso, Jesus? Eu não merecia, Senhor, mas por que eu? Por que esse caos? Aí amanhã, quando tudo isso passar, você vai conseguir lidar com esses mesmos problemas, porque o Senhor vai colocar as mesmas situações diante de você. Pessoas com os mesmos problemas para você liberar uma palavra, para você ministrar, para você pregar, para você anunciar, para você abraçar, para você trazer liberdade para aquele cativeiro. E nada melhor do que um ex-dependente químico falar para um dependente. Não é que eu não possa, mas o pastor Fernando fala com propriedade sobre dependência química. A pastora Andressa, ela fala com propriedade como é lidar com um dependente químico dentro de casa. Você está entendendo, irmãos? Que para tudo há um propósito. Eu acredito que tudo o que você já viveu até hoje, irmão, serve como uma fundação daquilo que vai ser a sua vida amanhã. Tudo aquilo que nós vivemos na nossa história te tornou forte ou fraco? Todas as situações ruins que você já viveu, tornou você forte ou fraco? Forte. Está entendendo? E o futuro glorioso de um cristão, irmãos, ele não está somente na eternidade. Somente na eternidade. Não vou nem falar somente, que não é somente. Não tem uma palavra certa para colocar. Mas o futuro glorioso, pastora Thelma, de um cristão, de um filho de Deus, não é viver só lá na eternidade, mas é hoje aqui. É hoje, é amanhã. Amanhã o Senhor tem um futuro glorioso para mim e para você. Quando você domina sobre as circunstâncias por meio da palavra de Deus, da oração, da adoração, da fé e da obediência, você vive uma vida de glória em glória. E sabe o que é viver uma vida de glória em glória, irmãos? Não é só viver dando risada. Nossa, só alegria. Meu Deus, irmã do céu, não aguento de tanta alegria a minha vida. Não. Viver de glória em glória é o que? É as batalhas que você está vencendo. Vencer uma batalha hoje é uma glória. Vencer uma batalha amanhã é mais uma glória. É viver de glória em glória, vencendo todas as impossibilidades, tribulações e circunstâncias que têm se levantado sobre as nossas vidas. E só que essa vida gloriosa não é somente quando o Senhor Jesus voltar ou nós morremos. Não, é aqui, é hoje, é agora, irmãos. Nós temos acesso a isso. É possível que hoje você esteja se sentindo como escravo de algo, talvez. Preso
em algum ambiente da sua vida, talvez esteja amarrado a uma circunstância difícil que você esteja passando, a um acontecimento do passado, ou a uma palavra maldita que um dia talvez foi liberada sobre a sua vida. Talvez você está ali, sabe aquele ditado, parece que você está dando murro em ponta de faca, que você está indo, e parece que não vai, parece que não avança, parece que aquele ciclo não fecha, e nem outro ciclo se inicia, uma estação não entra, e você não consegue andar, prosseguir, caminhar e avançar. Talvez nós estejamos assim como igreja, em alguma área ou algum ambiente da nossa vida. Só que eu digo uma coisa para você, irmãos: Deus não te fez para viver subjugado, mas para governar. Deus não te fez para viver subjugado a uma vida de escassez, a uma vida condicionada somente a uma vida de problemas, somente a uma vida de tribulações. Não, irmãos, Deus fez você para governar em meio a todos esses ambientes. Deus vê como oportunidade, muitas vezes, eu acredito que todas as vezes Deus vê como oportunidade. Então esteja certo de que você serve a um Deus que transforma as impossibilidades em possibilidades. Opa, estou passando por luta. É uma oportunidade que está acontecendo na sua vida. Nossa, pastora, mas que oportunidade é essa? Que o negócio está tenso lá em casa. Esteja sensível, esteja constante, esteja prevalecendo, esteja permanecendo, para que você consiga entender o que você e o porquê você está passando tudo isso. Talvez, irmão, seja colheita, talvez não seja colheita, talvez seja só um processo que você tenha que passar, talvez são várias coisas, mas eu não posso dizer o que é. Deus pode dizer o que você está passando, o porquê. Então esteja certo de que você serve a um Deus que transforma as impossibilidades em possibilidades, as impossibilidades em milagres, irmãos. Veja que a área em que você passa por tantas tribulações ou sente mais dificuldades pode mostrar padrões de como Deus quer usar a sua vida. Ai, pastor, eu estou cansado de passar por isso. Tem coisa que eu falo para Deus: Senhor, estou cansada. Essa semana eu falei: Pai, sério, eu estou cansada, Deus. Só que eu falo, eu já peço perdão, né? Ai, Deus, me perdoa. Ai, Senhor, me perdoa. Mas eu falei: Deus, me mostra o que é, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. Qual é a estratégia que eu tenho que ter para mudar então, Jesus? Porque eu estou cansada de passar por isso. Nós precisamos entender. Só que para entendermos, irmãos, nós precisamos buscar. Nós precisamos ser específicos com Ele. Aí, eu quero falar de alguém que o Senhor queria fazer de Abraão, alguém especial. Pai de multidões e um pai de gerações. Abraão, ele recebeu 3 palavras, irmãos, 3 promessas sobre a vida dele. Que Deus daria uma nova terra para ele, que era para ele sair do lugar onde ele estava. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Que faria dele uma grande nação, dele e dos seus descendentes. E que através dele todas as famílias seriam benditas na terra. Só que você acha que foi assim, no estalar de dedos, o Senhor falou e as coisas simplesmente aconteceram? Não, irmãos. Como assim o Senhor vem com uma palavra, uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões, que a sua descendência, que existiria uma descendência, mas tipo, como? Se ele já era de idade. E o problema não era só esse. Abraão era de idade e a mulher dele era estéril. Como? Como? Você tá entendendo? O Deus de possibilidades. Ah, pastora, mas naquela época, né, Abraão era o pai da fé, era o cara, era aquele que estava ali com Deus. Mas eu e você também.
Sara era estéril, mas independente da realidade, da circunstância que eles pudessem estar vivendo, ele rompeu em fé. Abraão foi o cara que rompeu em fé, irmãos. Aí, Abraão, ele teve uma escolha a fazer na vida dele. Sua decisão consistia em partir com a família e os pertences para terras desconhecidas, ou permanecer exatamente aonde ele estava. Abraão só tinha uma palavra, Didi. Só uma palavra. Deus não mostrou a terra para ele, Didi. Você está entendendo? Deus só deu uma palavra, só que não mostrou. Sai de Pinhais e vai para Inglaterra. Não. Deus falou assim, sai da tua terra e vai para a terra onde eu te mostrarei. É muita fé, né? Você sair com a tua família, com todos os teus pertences. Ele saiu com várias pessoas atrás dele ali. Sem ter um lugar específico aonde ele estaria pisando, irmãos. Será que não era loucura? Será que Sara não falou, Abraão, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos guiar esse povo, a nossa família, a nossa casa, se o Senhor nem falou a terra que é para a gente colocar a planta dos pés? Não, nós só vamos, só estou colocando uma suposição, tá? Nós só vamos sair daqui se o Senhor falar o nome do lugar, senão eu não vou. Você está entendendo? A fé que existia na vida daquele homem, naquela família. Ele precisava decidir entre a segurança do que possuía e a incerteza de viajar sob a direção de Deus. Tudo com que ele contava para prosseguir era a promessa que Deus iria guiá-lo e abençoá-lo. Abraão dificilmente poderia imaginar quanto o futuro dependia de sua decisão, mas a sua obediência afetou a história, sabe de quem? Do mundo inteiro. Uau! Gente, isso é muito forte. A obediência daquele homem de tomar a decisão exata que ele precisava tomar impactou a vida de toda uma história da humanidade. Você está entendendo isso, irmãos? Que quando nós caminhamos num ambiente de fé, de obediência ao Senhor, mas quando é ao contrário também, alguém vai colher de algo sobre o que nós escolhemos? Você tem noção de que a tua decisão do hoje, como pai e mãe, como homem ou uma mulher de Deus, vai impactar a sua história amanhã? Você tem noção que a tua decisão hoje, como jovem que ainda não é casado, um adolescente, vai impactar a sua história? E não é só a sua história, vai impactar gerações, irmãos. E se aquele homem não obedecesse? Se aquele homem tivesse medo e insegurança? Porque eu acredito que o medo e a insegurança veio sobre a vida daquele homem. Mas o fato de que haverá consequências no futuro, o não deveria fazê-lo pensar com cuidado e buscar a direção de Deus nas escolhas de hoje? Será que o fato de que vai haver consequências às nossas escolhas e às nossas decisões, será que realmente nós não precisamos parar, pensar e analisar o que eu estou fazendo, quem eu estou sendo e como eu estou caminhando? Você tem noção de que hoje, eu e você, nós colhemos de sementes que foram plantadas lá atrás, gerações passadas e gerações passadas? Só que, irmãos, a gente colheu e está colhendo só coisa boa? Não. Porque a escolha errada que os meus avós fizeram
reflete até hoje. As escolhas erradas, as escolhas boas também que os meus bisavós fizeram, pastora Mauri, reflete até o dia de hoje. Mas as ruins também refletem. E as nossas escolhas hoje, os nossos posicionamentos hoje, vão refletir nas gerações que virão. Não sei quantas gerações ainda que virão, né? Só Jesus sabe se virão. Então, irmãos, é muito sério, é muito forte. Só que Abraão, ele foi movido por aquilo que ele acreditava. Ele acreditava em um Deus, ele acreditava em uma promessa, ele acreditava em uma palavra, ele tinha fé. Olha por tantos obstáculos que este homem viveu. Ele teve um filho, sim. E nós somos benditos nessa terra até os dias de hoje, sim, por causa desse homem. E ele foi morar. Ele foi para o lugar onde o Senhor mostrou, mas em meio a esse caminho, irmãos, em meio a tantos anos que ele viveu, aconteceram muitas coisas. Muitas e muitas coisas. Só que ele venceu e ele conseguiu. E ele é até hoje conhecido e reconhecido como o herói da fé. Então, no romper da dificuldade, irmãos, ele viveu o milagre e entendeu o seu lugar na vontade de Deus. Eu e você precisamos entender qual é o meu e o seu lugar na vontade de Deus. Se nós não entendemos qual é o nosso lugar na vontade, no propósito, na promessa, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós vamos nos perder o tempo todo. Nós vamos cair o tempo todo, nós vamos vacilar o tempo todo, nós vamos errar o tempo todo. Mas nós precisamos entender qual é o nosso lugar nele, nas promessas dele, naquilo que ele tem para as nossas vidas. Muitas vezes o que nós precisamos é um pouquinho mais de fé. Marcos 9, 23. Aleluia, Jesus. Já estou acabando, irmãos. Mais uma hora. Tem ali, vamos ler ali, mais fácil. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê, irmãos? Glória a Deus que 10% da igreja crê, né? Você crê, irmãos? Que tudo é possível ao que crê? Tudo é. Você viu que não é, algumas coisas são possíveis ao que crê. Está escrito isso ali? Não. Tudo é possível ao que crê. Só que esse tudo, sabe o que engloba, irmãos? Eu estar nele, na vontade dele, num lugar específico nele, para que todas as coisas venham a acontecer e sejam possíveis nas nossas vidas. E a fé, irmãos, ela se trata não somente de nós termos fé e eu sentar e esperar acontecer, não. A fé não é assim. Não é eu sentar aqui e ficar, eu tenho fé que vai acontecer, não. Eu preciso de atitudes, eu preciso de posicionamentos. Mas a fé não se trata de sentar e esperar, trata-se de obedecer às orientações de Deus. Está entendendo? Fé e obediência. Uau, o que vai acontecer na tua vida? Fé e obediência. Eu tenho fé, mas se eu não tiver obediência não é o suficiente. Eu preciso ter fé, mas eu preciso também ser obediente, saber para onde eu estou indo. Abraão, ele foi conhecido e reconhecido como pai da fé, mas ele obedeceu tudo o que precisava obedecer na vida dele. Fé, irmãos, trata-se de romper os limites, de entender que os planos do Senhor são melhores. Trata-se a estarmos associados às pessoas certas, às conexões certas nas nossas vidas, relacionamento certo. Fé trata-se de uma decisão de busca todos os dias para sermos melhor, até chegar ao seu limite e então superá-lo pela fé. Se você pegar só esse final já está bom.
A fé trata-se de uma decisão de busca todos os dias ser melhor. Busca todos os dias ser melhor até chegar ao seu limite e então superá-lo pela fé. Afinal, irmãos, limites não são o fim. Eles são apenas um ingresso, o começo para uma próxima etapa. Está entendendo? Sabe você chegar ali, Senhor, eu estou cansada, eu estou no meu limite. Acabou. Entende, vai para a próxima etapa. Vai para a próxima etapa. Não fica limitado naquilo, sabe? Mas vai para a próxima etapa. Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou no meu limite. Quantos aqui já não falaram isso? Em várias situações. Eu não estou aguentando mais, eu estou no meu limite. Senhor, o que eu preciso fazer agora? Qual é o próximo passo que eu devo tomar? Qual é a nova decisão? Qual é a nova estratégia? Quais são as novas escolhas que eu preciso tomar na minha vida para que eu possa romper esses limites? Você está entendendo, irmãos? Muitas vezes nós chegamos no limite e achamos que já é o suficiente. Opa, Didi, estou no meu limite, não aguento mais. Eu estou no meu limite, acabou, não tem mais nada o que fazer. Não, não é o suficiente, irmãos. Você chegar no seu limite não é o suficiente. Entenda isso. Nós fazemos pouco e achamos que também já é o suficiente. Queremos ir até determinado ponto, mas Jesus quer nos levar além. Eu quero chegar até aqui. Não, mas não é até aqui, é muito mais do que isso. É além desse lugar que você quer chegar, irmãos. É além. Estamos satisfeitos, igreja, com o que já realizamos, mas Ele deseja muito mais para cada um de nós. É muito mais, é muito maior. Não devemos parar onde estamos, porque nós corremos um sério risco de retroceder. Ah, tá bom até aqui. Parei. E sabe qual que é o problema do ser humano? Parou, filho, já era. É zona de conforto. Porque sem parar, já vive na zona de conforto, na automática. Imagina se parar. Você está entendendo? Nós não podemos parar. Não é o suficiente. Porque o Senhor sempre vai ter mais. Você pode ver que a nossa vida, a minha vida e a sua vida, é só uma vida de avanços. Mas talvez olhando e parando para pensar, eu não estou conseguindo avançar. Então pensa, analisa, busca o que tem que ser feito. Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Senhor, qual é a estratégia? Qual é a palavra? Qual é a chave? Qual é o ambiente a qual eu preciso governar? Então nós não devemos parar, irmãos, porque é um sério risco. Nós corremos um sério risco de retroceder. Nós precisamos romper, ir além dos limites que nós mesmos criamos. Aí nós vamos ver algumas situações que estão acontecendo. Meu Deus, eu não aguento mais. Senhor, até quando que vai essa luta, essa tribulação? Só que quando você parar para pensar e analisar, você mesmo está criando essa limitação na sua vida. Não é processo, não é. É você que está criando, é você que está se limitando. Sabe aquela história do elefante? Que ele foi criado, eu não sei direito, mas aquela história do elefante é assim que ele foi criado preso desde pequenininho. E ele tenta sair e não consegue. Né? Vamos dizer assim, tem ali um tronco, tem uma corda, está amarrando ele. Só que quando ele era pequenininho, ele não conseguia sair. E ele cresceu. Olha o tamanho do elefante, gente. Ele não saía daquele lugar, daquele ambiente. Sabe por quê? Porque ele parou no tempo. Ele paralisou. Ele achou que ele tentou quando ele era pequenininho, quando ele era criança. Hoje ele já é forte, ele já é adulto, ele já conseguia. Olha a força do elefante. Ele não saía porque ele estava estagnado naquele mesmo ambiente de paralisia. Ele mesmo se limitava. Pare.
de se limitar, irmãos, por favor. Pare de criar as suas próprias limitações. Ai, mas eu não consigo. Pare de falar eu não consigo. Ah, mas nada acontece. Para de declarar nada acontece. A partir do momento que você mudar a sua mentalidade, a partir do momento que você mudar a visão, a ótica, você vai avançar, você vai conseguir, você vai vencer na sua vida. Mas enquanto você viver estagnado naquele ambiente que estava aquele elefante, você não vai conseguir. Pare de se limitar, irmãos. Nós nos limitamos. Quantos sonhos, quantos projetos, quantos ideais, quantas promessas, quanto propósito já foi estabelecido para as nossas vidas e nós não fazemos nada. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe. Mas qual é o seu papel diante de tudo isso? Você vai ficar esperando até quando? As coisas acontecerem. Irmãos, as chaves estão nas nossas mãos, nós temos acesso. Eu e você temos acesso, eu e você temos autoridade, eu e você temos o governo. É somente nós acessarmos, é somente nós andarmos no lugar onde é para andarmos. Estar com pessoas onde é para estarmos. Jesus. Então nós precisamos romper e ir além. Nós precisamos ir além dos limites que nós mesmos criamos. Ou criaram para nós, irmãos. Pare de se limitar naquilo que criaram para você, nos ambientes que colocaram você. E que agora servem, ou criaram para nós e que agora servem para restringir a sua vida, as suas experiências, o propósito, os planos, as promessas. Ei, eu e você fomos criados para governar em meio ao caos. E para isso nós precisamos nos posicionar e permanecer posicionados, igreja do Senhor. Nós precisamos permanecer posicionados. Porque o problema não é a falta de posicionamento, igreja. O problema é permanecer no posicionamento. Porque nós nos posicionamos, mas junto vem todo um ataque, irmãos. Sabe por quê? Porque existe uma história extraordinária para você. Existe um destino extraordinário para a sua vida. E vai ter um ataque constante. O inimigo está constantemente ao nosso derredor, constantemente. Existe uma luta constantemente. Você está entendendo que a luta é constante, mas você não consegue permanecer constante no teu posicionamento em Deus. Todos os fatores externos são constantes, mas você dentro de você mesmo, você não consegue ser constante. Aqui, irmãos, eu vejo algumas chaves que vão destravar e nos fazer romper. Aqui, dentro do que nós falamos, e se eu for colocar a vida de Abraão, existem algumas chaves poderosas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos que só depende de um posicionamento, irmãos. Sabe do quê? Primeira chave, posicionamento, permanência, obediência, fé e ser específico. São apenas 5 tópicos, 5 chaves que foi falado desde o começo que eu comecei a ministrar. Que vão destravar destinos, que vão mudar a sua história. Porque não adianta você ter fé e você não obedecer. Não adianta você ter fé e não permanecer. Não adianta, irmãos. Sabe qual que eu vejo a maior chave aqui? É a obediência. Porque se eu e você obedecermos tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, nós conseguiremos ter fé, nós conseguiremos permanecer, nós vamos conseguir, por mais que seja difícil, irmãos, nos posicionar a cada dia. Um posicionamento de mudança. E precisamos, irmãos, ser específico. Como que você tem se posicionado em meio ao caos? E a tudo o que você tem vivido hoje, irmãos? Como que você tem se posicionado diante de tudo isso? Como? Essa semana, eu falava com uma amada, no discipulado, sobre ser específica. Segunda-feira.
E eu falava assim, a gente entrou num assunto, e eu falei assim, irmã, você já foi específica? Específica, um propósito específico naquela área ali. Não. Falei, então comece a ser. Se posiciona. Era uma causa na justiça. Era, não é? Irmãos, nós, ao término daquele discipulado, nós oramos. Específico por aquela causa. A causa dela estava em outra cidade. Ela vai testemunhar aqui. Você vai ver o que Deus está fazendo na vida dessa mulher. Estava em outra cidade. Estava lá em Brasília, lá longe. Oramos na segunda-feira. Quarta ou quinta ela manda um áudio para mim. Pastora, você não acredita. Sabe o que ela tinha falado para mim? Que a causa dela ia sair o ano que vem. Falei, não vai ser o ano que vem. Vai ser esse ano. Você tem fé para isso? Porque eu tenho. Irmãos, nós oramos na segunda-feira. Ela me manda uma mensagem na quarta ou na quinta-feira. Pastora, oramos segunda-feira, né? Você falou para eu ser específico e oramos específico na segunda-feira. Terça-feira, a causa veio para cá. Ela não estava em contato com o advogado o tempo todo. Ai, será que saiu? Não. Sabe o que destravou aquilo ali? Houve um ambiente específico. E eu falei para ela, irmã, eu creio que vai sair esse ano, não é o ano que vem. É este ano que vai sair a sua causa na justiça. Você está entendendo? E aonde eu coloco a planta dos meus pés, o Senhor fala, seja específica. Libere essa palavra, seja específica. Nós temos aqui, se eu for falar da história de vários irmãos, que eu falei para ser específico aqui, né, Jason e Mariane, se eu for falar da história de cada irmão, da pastora Tainá e o pastor Nicolas, da Cíntia e do Jonas, eu vou ficar aqui até semana que vem. Irmãs, irmãos, quando a pastora Tainá se posicionou num ambiente específico, houve um romper de impossibilidades. Para quem não conhece, levanta pastor e pastora fazendo favor. Vem aqui em cima fazendo favor. Agora, já nesse exato momento. Eu não vou falar a história, porque eles não testemunharam aqui ainda. Esse casal é um casal que rompeu em impossibilidades. Sabe por quê? Porque eles entraram num ambiente específico. Essa bebezinha, que é a nossa lindeza, o nosso presente de Deus, era a impossibilidade ela estar aqui hoje. E houve um destravar específico na vida deles. Um destravar de impossibilidades, mas sabe por quê? Porque existia um ambiente específico ao qual ela foi específica. Você está entendendo? Específica, e Deus é específico, e tudo vai sendo específico, irmãos, e as coisas vão acontecendo. Você está entendendo que isso aqui não, essa princesa linda, maravilhosa, é resposta de muitas orações. Há anos eles queriam a Zoe, mas existia um ambiente específico que essa mulher se posicionou, e ela está aqui hoje, para a honra e glória do Senhor. Será que você pode aplaudir o Senhor? Pode descer. Existem, irmãos, ambientes específicos ao qual nós podemos estar paralisados, travados, impossibilitados. Você está entendendo? Talvez foi uma palavra, talvez foi um ambiente que você entrou, talvez foi algo que aconteceu na sua vida que está te travando até hoje e está te impossibilitando de viver algo a mais em Deus. A Cíntia e o Jonas, eles não estão aqui. O Ravi nasceu há quase 20 dias. É o nosso pacotinho de amor também. Foi no mesmo ambiente específico da pastora Tainá. Elas fizeram um propósito específico e hoje eles estão aqui para a glória do Pai. Você tem noção disso? Você tem noção disso, irmãos? Isso é só
é um pouco daquilo que o Senhor está fazendo e pode fazer. Você está entendendo que aquilo que está na sua vida não é nada para Deus? Você está entendendo que talvez os ambientes impossíveis não é nada para esse Deus maravilhoso? Você está entendendo isso, irmãos? Você está entendendo que você precisa sim se posicionar, permanecer, ter fé, obediente e acima de tudo ser específico nesse posicionamento? Sabe aquele ambiente que você estava ali travado, paralisado? Você já se posicionou? Você já fez algo para isso acontecer? Não, então irmãos, faça e aquilo vai acontecer. Faz mais de um ano que o Senhor tem falado isso para mim. Seja específica, libere essa palavra, seja específica. Porque o Senhor, Ele é um Deus específico, Ele é um Deus de detalhes. Ele trabalha em áreas específicas nas nossas vidas. Eu e você precisamos talvez sair de ambientes específicos. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Pai, mas eu preciso que o Senhor seja específico na minha vida. Eu preciso entender qual é a área de paralisia, ou por que eu não consigo avançar, ou por que eu não consigo crescer, ou por que eu não consigo vencer na minha vida. Se coloque em pé.